E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. O governo japonês ele soltou um novo relatório sobre vagas de emprego, proporção de desempregados e etc. Tá? Então eu vou trazer isso para você aqui já para você ter uma noção de como está o Japão. E eu espero que você que está assistindo esse vídeo aqui tenha acompanhado os outros vídeos mais antigos do canal, porque muito do que eu falar aqui você vai tirar como comprovação, você vai lembrar do que eu havia falado em vídeos anteriores. Tá? Mas para começar aqui, só uma atualizaçãozinha rápida. Esse vídeo pode ser que fique comprido porque são 4 matérias. Tá? São taxa de vaga de emprego, proporção de vagas de emprego aqui no Japão, índice de produção industrial do Japão, tá? E a perspectiva de preço para os yasais desse mês. Todos dados do governo. Tá? Então qualquer dúvida, dá uma pesquisada aí na página do governo que você verá se eu estou mentindo ou não. Mas só para começar aqui, quem acompanha a parte de bolsa de valores e aquela parte do dólar aqui no Japão, deve ter se lembrado que quando o dólar começou a dar aquela bombada, ele beirou 160 ali, o governo interviu. Aí ficou naquela frescura. Não vou falar, será que eu intervi, não intervi, fez aquela frescura na rodela, e eu havia falado, né? Já que o governo ele tem essa mania, o governo japonês tem essa mania de, ele faz intervenções e ele não fala, aí depois de um certo tempo ele solta, que, eu fiz a intervenção. É frescura no rabo? Pô, é frescura, eu poderia ter falado ali na hora, no ato, na lata, mas não. Só que agora ele soltou. E eu vou trazer isso para você aqui, só antes de começar as matérias aqui. Só para você ver o tamanho da frescura no rabo do governo japonês. Isso aí saiu até na mídia, olha só. 外国為替市場で歴史的な円安局面が続く中、政府日銀が先月から今月にかけて総額9兆7885億円を投じて市場介入を実施していたことが明らかになりました。 Deu para você que entende japonês entender o tamanho da quantidade de dinheiro que ele interviu ali, né? Se você não entende, vem continuar com o tiozão aqui. O Ministério das Finanças anunciou que investiu um total de 9,788,5 bilhões de ienes na intervenção no mercado durante o período de 26 de abril a 29 de maio. Então você vê que até o final do mês 5 ele vem intervindo no mercado. Tá? Então ele está, como é que se fala? Intervindo para tentar segurar a onda. Mas você vê que já chegou a 157. E a coisa está com um cara que vai degringolar? Meu, eu não preciso nem falar. Tá? Só vou fazer uma última, como é que fala assim, colocação antes de começar as matérias. Parte de investimento em bolsa. Tá? Eu tenho visto muita gente fazendo propaganda, invista aqui, invista ali, que não sei o que. Tome cuidado com isso. Igual, por exemplo, no Brasil, eles têm corretores credenciados para isso. Tem pessoas credenciadas para isso. Se você quer fazer investimento em bolsa e não sabe o que fazer, tá? Ou como é que fala assim, está começando a engatinhar no beabá da educação financeira, mas quer investir logo, em vez de fazer todo o estudo para ver e depois ir engatinhando e fazer os testes, procure um corretor credenciado. Tá? Não vai naquela, eu sou assim, eu sou formado. Não caia nessa. Procure uma pessoa credenciada. Tanto que no Brasil, por exemplo, tem páginas que eles mostram se o corretor ali ele é credenciado ou não. Eu falo assim porque seu dinheiro não é brinquedo para ser experiência dos outros. Para os outros ganharem experiência de mercado usando o seu dinheiro. Simples assim. Tá? Então evite de perder dinheiro com aquela ideia. O fulano de tal ali, como é que se fala? São influenciador. Não cai nessa. Pelo amor de Deus. Porque você pode ganhar uma ou duas vezes, depois na hora que vier um arrombo aí, você não pode chorar. Falar assim, é culpa do fulano. Não, a culpa foi de você de acreditar nas pessoas. Da mesma forma que eu falo, eu não sou influenciador digital, não
quero ser consultor financeiro porque eu não quero esse tipo de problema para mim. Tá? Então, como é que se fala? Tome cuidado com esse tipo de coisa. Tá? Tirou os avisos aqui, vamos à matéria aqui. Vamos começar com a taxa de desemprego. Tá? A última do último mês ali. Então, diz o Ministério, tá? Segundo o Ministério da Administração Interna e Comunicações, a taxa de desemprego nacional no mês passado foi de 2,6%, inalterada em relação ao mês anterior. Então você vê que em relação ao mês anterior, no caso ao mês de abril, né? Porque nós estamos falando do relatório do mês de abril, não houve alteração por 2 meses. Então você vê que não aumentou o número de vagas e não diminuiu. Continua ali. Tá? Segundo o Ministério da Administração Interna e Comunicações, o número de pessoas empregadas em abril foi de... Presta bem atenção nisso aqui. Porque não faz sentido isso aqui que o governo falou. Segundo o Ministério da Administração Interna e Comunicações, o número de pessoas empregadas em abril era de 67,5 milhões, um aumento de 90 mil em face ao mesmo mês do ano anterior, um aumento de 21º mês consecutivo. Se está subindo, por 21 meses consecutivos, era para estar aumentando o número de empregados e não o número de desempregados. Já pode ver o que você está falando. Aguenta a mão. Por outro lado, o número de desempregados em abril foi de 1,93 milhões, com um aumento de 30 mil pessoas em face ao mesmo mês do ano passado. Então já dá para você. É a primeira vez em 2 meses que o número de desempregados aumenta. Fez sentido para você? Para mim não faz. Por quê? Ele falou ali que houve um aumento de 90 mil. Tá? Então o número de pessoas empregadas são muito maior que o número de pessoas desempregadas, isso é fato. Tá? Mas é aquela velha história da balança. Se aumenta o desemprego, diminui o número de empregados. Simples assim. Tá? Então existe essa ideia da balança. Então se tem mais pessoas empregadas, automaticamente tem que ter menos pessoas desempregadas. Como é que aumenta o número de pessoas empregadas e ao mesmo tempo aumenta o número de pessoas desempregadas? Esse número proporcionalmente não seria viável, mas o governo japonês ele consegue essa façanha de subir 2 escalas ao mesmo tempo. Se você consegue entender isso, me explica, porque eu ainda não entendi como é que o número de empregos de pessoas empregadas aumenta, de acordo ali, que é pelo 21º mês consecutivo de aumento de pessoas trabalhando, e ao mesmo tempo aumenta o número de pessoas desempregadas. Não faz sentido. Tá? Então já dá para você sacar aí que tem alguma mentira nesse ponto, ou tem algum cálculo que eles fazem que eu não entendo. Se você entender, escreve para mim aqui nos comentários, porque eu realmente não entendo. Como resultado, a taxa de desemprego nacional, excluindo flutuações sazonais, foi de 2,6% inalterada em face do mês anterior. Quem assistiu o relatório passado, tá? Se eu não estou enganado, estava em 2,6 também. Mas de qualquer maneira... Tá? O Ministério da Administração Interna e Comunicações afirma: o aumento no número de desempregados deve-se ao aumento no número de pessoas procurando novos empregos com melhores salários. Vou ler de novo. O aumento no número de desempregados se deve ao aumento no número de pessoas que procuram novos empregos com melhor salário. Então você vê que ele próprio fala que aumentou o número de desempregados. Como é que ele me fala que aumentou o número de empregados? Não faz sentido. Por que isso não faz sentido? Você verá nas matérias seguintes. Então, por isso que essa ideia de proporção de balança escalar, um sobe e outro desce, pelas contas do governo japonês é totalmente diferente. Então você vê que tem alguma mentira aí. Tá? Mas vamos lá. A proporção média nacional de vagas por candidato em abril foi de 1,26 vezes, 0,02 pontos menor que o mês anterior, sinal que caiu, muito pouco.
o que bate com o relatório que se permaneceu ali inalterado, a parte empregatícia. Mas você vê que o desemprego, a parte do que o governo fala aqui, aumentou. E esse aumento o que é? De 0,02 pontos. Então bate nesse ponto, bate. Mas ele falar que aumentou o número de empregos é mentira. Porque disse, eu vou trazer mais para frente ainda. Continua comigo aqui. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar afirma: parece haver um movimento para reduzir as vagas de emprego nas indústrias transformadoras que são afetadas pelo iene fraco e a subida dos preços. A famosa inflação. Então você vê que o próprio Ministério do Trabalho fala: parece haver um movimento para reduzir as vagas de emprego. Então como é que ele me fala, o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, que está aumentando o número de empregos no Japão? Você vê que não existe sinergia entre os ministérios e cada ministério fala o que quer ali. Então já dá para você ter uma ideia que os relatórios entre eles não batem. Canso de falar isso, quem é o mais antigo de canal aí, que acompanha os vídeos, e esses relatórios deve se lembrar que eu sempre falei isso. Eles não trocam informação entre si para ver como é que a coisa está realmente. Não, cada um solta o que quer, aquela velha história. Estou fazendo o meu trabalho, eu também estou fazendo o meu, então se lasque. Né? De acordo com o Ministério do Trabalho, né, aqui do Japão, o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, a relação efetiva de vagas por candidato, quem diga o número de vagas para cada pessoa a procura de emprego, foi de 1,26 vezes a média nacional, com uma queda de 0,2 pontos, 0,02, tá, em relação ao mês anterior. Observando a proporção efetiva de vagas de emprego por candidato, tá, a proporção mais alta foi de 1,94 vezes na província de Fukui. Você vê que Fukui está sempre no topo. Você vê que ninguém quer ir para Fukui. Você vê que nem os próprios japoneses querem ir para Fukui trabalhar. Então já dá para você ter uma ideia que já está muitos meses com Fukui no topo ali. Então é aquela bela história, onde tem fumaça tem fogo. Tá? Então, seguido por 1,69 vezes a província de Yamaguchi. Tá? O estado de Yamaguchi. Por outro lado, as taxas mais baixas são de 1,05 como Osaka como sempre, tá? E 1,08 em Hokkaido. Olhando as novas, você vê que então, se você mora em Osaka, tá? Se você vai procurar emprego em Osaka, então já sabe que ali a concorrência é muita e a dificuldade de você procurar emprego, se você morar em Osaka, vai ser muito maior. Então, é aquela velha história. Se você quer trocar de emprego, se você morar pro lado de Fukui, vai ser muito mais fácil do que em Osaka. Fica a dica. Tá? Então eu trago certos, como é que fala assim, certas numerações, estatísticas, já para você ficar esperto. Igual, por exemplo, estão te oferecendo emprego lá do Brasil para cá, para Osaka. Pense duas vezes. Porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho, para você procurar serviço em Osaka, ou Osaka, tá? Dependendo da forma que a pessoa, isso é questão de pronúncia, que a pessoa usar, você vai ter dificuldade. Pro lado de Fukui já não é tanto. Então, tá? Fica a dica. Olhando as novas vagas de emprego por indústria, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Então você vê aqui que quando é convidativo, eles falam do mês passado. Quando é mais convidativo ainda, eles falam do mesmo mês do ano passado. Por que eles não fizeram a mesma comparação com o do mês passado? Já dá para você sacar que tem alguma coisa errada e esse número é muito mais horrendo do que se parece. Então, quando a coisa é muito mais horrenda, então a gente pega um número muito mais antigo para tentar dar uma minimizada no estrago que está sendo feito hoje. É assim que funciona a banda, tá? Mas muita gente desconhece esse tipo de coisa. Por isso que você vê que os governos fazem muito comparativo, dependendo. Ah, o ano passado estava assim, principalmente quando tem troca de governo. Principalmente, o governo, quando teve essa troca do governo Bolsonaro para o governo Lula. Tá? Ou governos antigos, a mesma coisa aqui no Japão, que teve a troca do governo Suga com o governo Kishida. Da mesma forma, quando teve a troca do Abe para o Suga.
e assim vai. Então sempre faz isso por quê? Para tentar botar no rabo do outro o problema que é atual. Que eles deveriam estar corrigindo, mas joga no problema no rabo do outro. Tá? Geralmente é assim que a banda toca. Mas vamos lá. Olhando para as novas vagas de emprego por indústria em comparação no mesmo mês do ano passado, tá? Houve um aumento de 3,4% na indústria de serviços relacionados com a vida e entretenimento. Então aquela parte de karaokê, barzinho, restaurante aumentou. Tá? E um aumento de 0,4% na indústria da informação e comunicação. Tá, então já que a parte de internet, tá, a parte de TI, parte digital. Por outro lado, essa parte aqui é mais preocupante. Por quê? É onde a grande maioria dos brasileiros trabalham aqui no Japão. Por outro lado, a indústria transformadora diminuiu 7,8%. Que é indústria transformadora, o que é? São as fábricas que os brasileiros trabalham aqui no Japão. Diminuiu 7,8%. E a indústria da educação em apoio e aprendizagem diminuiu 7,4%. Por que na indústria da educação em apoio e aprendizagem caiu? Porque o pessoal está sem grana para ficar pagando cursinho para filho. Simples assim. Então já dá para você sacar como é que a coisa está indo. Tá? O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar afirma, na indústria transformadora, aquilo que eu falei, onde a grande maioria dos brasileiros trabalha, que são as fábricas, autopeças e etc. O custo das matérias-primas, trocando as palavras, commodities, tá? Estão a aumentar devido ao iene fraco e o aumento dos preços, inflação. E parece haver um movimento para reduzir o número de novas vagas de emprego. Por isso precisamos continuar monitorando essa situação. Vou ler de novo, por quê? Olha só. Na indústria transformadora, o custo de matérias-primas estão a aumentar devido ao iene fraco e o aumento dos preços. E parece haver um movimento para reduzir o número de novas vagas de emprego. Por isso precisamos continuar monitorando essa situação. Japonês, por que você leu isso duas vezes? Que é para deixar bem frisado, porque eu havia falado sobre isso no vídeo passado. Quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar que eu falei que a primeira parte de custo de uma empresa, quando dá problema, que eles cortam, o que é? Custo laboral. Custo laboral, o que é? Custo com empregados. Quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar que eu falei isso. Então você viu que bateu com o que eu falei. Então tem que se tomar cuidado desse tipo de coisa muito. A política que o Kishida está tomando, você vê que está deteriorando o país em vez de melhorar. Então você vê que existe alguma ideia para melhorar o país, por enquanto não. Com as políticas que o Kishida vem apresentando, só um milagre para o Jesus espacial para poder melhorar a economia do Japão. Caso contrário, não. Então é disso para pior. Então o que está acontecendo agora? Simplesmente não está havendo novas contratações. Grandes contratações. Está tendo o quê? Só aquela troca de figurinha. Fulano saiu, eu preciso repor. Tem como não precisar de repor? Dependendo da empresa, sim. Como caiu 0,02%. Então tem empresas que estão conseguindo não precisar de repor esse funcionário. Mas tem empresas que precisam repor. Por isso que ficou muito ali, no mínimo. Não ficou nem 0,2%, 0,02%. Isso é, numa escala nacional, é uma coisa assim, bem, como é que fala assim, bem travada ali. Tá? Se tivesse colocado 0,002, aí a coisa ia estar muito pior. Tá? Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá. Então você vê que se eles vão oferecer novas vagas de emprego, só com criação de novos empregos.
Você vê que se está travando um número de empregos na parte da indústria, é só criando novas indústrias, porque é o que está aqui já saturou. Os próprios números estão dizendo, igual por exemplo, quando as fábricas da TSMC começarem a contratar, vai dar um aumento nesse valor. Porque vai dar são muitas vagas de empregos que vão ser criadas ali. Na TSMC aqui no Japão e no centro, como é que fala? No polo industrial que está se formando em volta ali. Então vai gerar muita vaga de emprego. Nessa época vai dar uma subida. Escreve o que eu estou te falando. Quando chegar essa época, esses números do governo eles vão subir. Mas vai ser um caso atípico. Não vai ser um caso de subida mês a mês, não. Porque é um movimento atípico que aconteceu naquela situação. É o que o governo fala de evento sazonal. Diferentemente que o Kishida tivesse feito algum plano econômico para trazer várias empresas para o Japão. Então, várias empresas vindo montando fábricas aqui no Japão, montando seus negócios aqui, e vai ter mais rotatividade de negócios, de empregos. Diferentemente da quebradeira que está, o quebra-quebra que está acontecendo. Então já dá para você sacar por A mais B. Então você vê que a coisa assim está muito estagnada. Tá? Agora vamos para o índice de produção industrial. O que isso quer dizer, japonês? É a produção do Japão. Tá? O índice que o governo japonês usa para medir o nível de quantidade de produção do Japão. Então vamos lá. O índice de produção industrial de abril, que mede a atividade produtiva das empresas, caiu. Tá? Segundo o Ministério da Economia, Comércio e Indústria, o índice de produção industrial de abril foi de 101,6, tá? Com 0,1% inferior ao mês anterior. Você vê que quando é convidativo eles usam o mês anterior. Quando o troço é muito horrendo, eles usam o ano anterior. Então você vê que caiu 0,1, diferentemente de 0,02. 0,1 é muito maior, é uma escala de 10 vezes mais, tá, do que o 0,2. Eu estou falando assim porque tem muita gente que não entende essa proporção de escalar. Tá? Então eu preciso deixar muito bem claro para a pessoa ter uma noção realmente do tamanho do estrago que a coisa está. Mas continuando. A produção de motores de aeronaves e de peças de fuselagem aumentou acentuadamente em março desse ano, mas a produção diminuiu em 7 das 15 indústrias, incluindo a indústria de equipamentos de transporte, né, que diminuiu em abril. Então, equipamentos de transporte, o que você quer dizer com isso? Autopeça. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que a parte automobilística. Estamos falando de transporte. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que se a fábrica que você trabalha for uma autopeça e estiver em queda, você já sabe o porquê. Por outro lado, com os planos de produção das empresas deverão aumentar em maio, mas diminuir em junho. Você viu que eles já estão falando, tá? O famoso controle de dano. Já vou fazer o controle de dano aqui já para você ter uma ideia que em junho, tá, vai diminuir. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria manteve sua avaliação básica de que a economia está num tom fraco com algumas flutuações. O que isso quer dizer? Não espere melhora. Na parte da indústria, não espere melhora na parte fabril. A não ser que alguma fábrica ela faça lançamento de algum produto novo, isso é, como é que se fala assim, atípico, tá? A fábrica ali, faz de conta, por exemplo, a Fujitsu no Japão, ela solta um notebook novo. Então vai haver uma certa correria para as pessoas comprarem aquele notebook novo, que não sei o que. Aí vai dar um aumento ali, atípico, sazonal, naquela parte. Mas as outras partes estão paradas. Então se
é aquilo que eu falo do problema da inovação. O Japão, na década de 80 e 90, foram épocas que o Japão mais inovava. Mais inovava entre aspas, tá? Por quê? O estrangeiro que eu falo assim, fora do Japão, ele criava um produto, o japonês ia lá, pegava aquele produto, ele dava um jeito de miniaturizar aquele produto. É isso aí, como é que fala assim? Gerou-se uma ideia de inovação. Eles estavam inovando um produto já existente. Então o Japão com isso, com essa ideia de nossa, travou. A diminuição do tamanho, tá? É bravo, hein? Com essa mudança, o Japão ele conseguiu fazer muito o nome dele na parte tecnológica. Você vê que o Japão era conhecido naquela década de 80 e 90 por parte tecnológica. Mas você vê que depois que entrou 2002, 2003, o Japão parou de inovar. Foi a época que o Japão começou a decair. Porque até 2001, 2002 a coisa estava boa. Depois dali a coisa começou a degringolar aqui no Japão, meio aos poucos. Aí entrou-se aquela ideia da deflação, tá? Mas você vê que o povo vivia bem ainda. Por mais que o governo japonês falasse, vamos aumentar o imposto sobre consumo. No caso que antigamente era de 3, foi para 5, de 5 foi para 8. Tá? Esse 8 ficou entre 8 e 10 aqui, dependendo do produto. Então, por mais que tivesse pulado do 8 para 5, desculpa, do 5 para 8, tá? Ainda o povo, na ideia da deflação, ainda conseguia viver bem. Com uma alteração aqui, uma alteração, mas o povo ainda vivia bem, o dinheiro ainda rendia. Mas você vê que hoje ainda não rende. Não rende mais como deveria render, não rende. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa está esquisita demais. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu postei uma foto de um milho a 300 ienes. Uma espiga de milho, 300 ienes. Da mesma forma que tem locais que vendem a cabeça do repolho a 300 ienes. Então você vê que o valor de proporção de produtos está muito esquisito, está muito escalado, está se perdendo o valor de proporção aqui no Japão. Por isso que teve uma matéria sobre o milho e eu falei ali, tá? Quer uma oportunidade de você ganhar dinheiro no Japão? Plante milho. Porque você viu o valor do milho. Então tem muita coisa que não é só causa, eu trago certos pontos ali de investimento para as pessoas já terem uma noção. Eu posso fazer tal coisa para ganhar dinheiro, eu posso fazer tal coisa. Eu tento mostrar alguma luz no final do túnel, além de só porcaria do governo. Mas é aquela velha história. Então você vê que se você pega aquela ideia que eu mostrei ali na guia comunidade, aquela foto do milho, e você planta um milho e consegue vender milho aqui no Japão, você já sabe. Então tem muita coisa que tem que levar em conta, sim. Tá. Só para finalizar aqui. Em relação às perspectivas futuras, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria diz: a atividade de produção deverá se recuperar à medida que as fábricas de automóveis, você vê que estão botando a culpa nas automobilísticas, que suspenderam os envios devido às questões como de aquisição fraudulenta de certificação, retomarem suas produções. Mas isso já foi retomado. Isso aqui já não deveria mais entrar na escala do governo, mas você vê que o governo ainda joga a culpa nas automobilísticas. E aí? Por isso que por isso que eu falo que parece teoria da conspiração. Pode parecer uma coisa boba, mas parece teoria da conspiração. Por quê? Você vê que a economia do Japão está uma porcaria. Eles precisam procurar um bode expiatório. E nisso você vê que ultimamente só vem aparecendo problemas atrás de problemas com vários tipos de empresas automobilísticas no Japão. Então é estranho, igual por exemplo, esse problema da certificação só aparecer agora. E isso aqui era um problema, de acordo com, historicamente falando, com que os próprios, como é que se fala, pessoas que deram os relatos da parte automobilística, esse problema de certificação veio desde 1980. Mas só descobriram agora.
Então você vê que tem alguma coisa errada aí. Você vê que o Japão ele precisa justificar a baixa produtividade, o PIB ruim de alguma maneira. Então ele precisa arranjar um bode expiatório para poder apontar o dedo. Ah lá, a culpa é daquele ali, ó. Não é nossa, é daquele ali. E como o carro forte do Japão sempre foi a parte automobilística para exportação, então se der algum problema na parte automobilística, vai travar uma boa parte do ganho financeiro. E travando uma boa parte do ganho financeiro, você consegue, entre aspas, justificar a baixa no PIB. Por quê? A baixa no PIB aqui, o PIB do Japão, mais da metade é interno. Não depende da importação e exportação. Exportação e importação é uma parte muito mínima do PIB. Por isso que eu falo que se o governo Kishida ele não mudar essa política dele, ele não procurar trazer investimentos para o Japão, não é investimento em títulos, é investimento em geração de riqueza, em geração de fábrica, emprego, esse tipo de coisa, não vai melhorar o Japão. De forma alguma. Da mesma forma que já houve, entre aspas, pelo que deu a entender, igual nessa parte da geração da taxa de emprego, proporção de vagas e desemprego em abril. Já deu para entender o quê? Que na parte do turismo, que seria o boom para fazer uma grande geração de emprego, já chegou no pico. Simples assim. Porque se tivesse havendo grande recrutamento na parte de turismo, ia levantar muito o número de novos empregos aqui no Japão. Mas você vê que não é isso que o governo está falando. Então já dá para você ter uma ideia que, igual ele fala aqui, houve um aumento de 3,4% nos serviços relacionados à vida, com a vida e entretenimento. Tá? Então você vê que esse daqui é o pico de crescimento. Tá? Só que em contrapartida você vê que está diminuindo o número de vagas na parte da indústria. Por isso que eu já vim alertando há muito tempo no canal. Tá? Que é para as pessoas começarem a estudar Nihongo e começar a migrar fora da fábrica. Procurar empregos fora de fábrica. Porque isso aqui, da forma que o governo japonês, o governo Kishida, o próximo governo japonês que entrar, eu não sei. Mas com a atual política do governo Kishida, é isso aqui que vai dar liberdade para as pessoas. Parte do turismo. Porque quem fica na parte da indústria vai ficar cada vez pior. E você vê que com a indústria, na parte assim, transformadora que eles falam, cada vez menos serviços, menos vagas de serviço, ou diminuição de horas trabalhadas, a concorrência por procura de emprego nessas locais é muito maior. As concorrências serão maiores. Tá? Porque é aquela velha história, está diminuindo o número de vaga, está aumentando o número de desempregados. Então quando aparece uma vaga ali, vai todo mundo correndo para aquela vaga. Diferentemente na parte a parte hoteleira, a parte de bares, restaurantes, etc. Então já dá para você ter uma ideia do rumo que o Japão está indo, para que lado o Japão está tomando. Mas é aquela velha história, não precisa acreditar em mim. Se você conseguir interpretar estatísticas, análises probatórias, dá uma olhada nisso. Não precisa acreditar em mim, mas você pega esses números, pega os números dos 3 últimos anos. Dos três últimos anos, o relatório do governo. Dos 3 últimos anos. E faça essa análise. Você verá o que eu estou falando. Então, se você quiser ter um pouco mais de segurança daqui para frente, procure estudar Nihongo. Nihongo não é, não é despesa, tá? Ele é investimento. Então procure estudar Nihongo para você ter uma liberdade maior de procura de emprego, principalmente em relação fora da indústria, na parte transformadora, porque você vê que está diminuindo cada vez mais. E se der algum problema econômico,
tá? Não digo assim uma bolha, mas uma beira de recessão. O primeiro lugar que vai cair é a parte industrial, a parte transformadora. Simples assim. Aí o que vai se manter um pouco melhor que é? Bares, restaurantes, bentoiás que fornecem para combines. Esses locais vão ter um pouco mais de estabilidade. Trabalho, em questão de trabalho. Diferentemente da parte de autopeças e outros produtos, produtos eletrônicos e etc. Você vê que geralmente quando o primeiro local que dá problema na parte, quando dá problema econômico, o primeiro local que começa a dar o famoso cubi, tá? As demissões em massa aqui no Japão, é a parte da indústria eletrônica. Eles mandam a rodo embora. Uma das empresas assim, que menos dá, como é que se fala assim, segurança para o trabalhador aqui no Japão é as empresas de eletrônicos. Porque quando dá um problema é a primeira a cortar. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa. Tá? Empresas de semicondutores, elas vão cair num ritmo mais lento, por exemplo, do que uma fábrica da Sony, uma fábrica da Sharp. Tá? Então tem que se tomar cuidado com todo esse tipo de coisa e tem essas análises, tá? Também que precisam ser feitas. Então só tome cuidado para você que mora aqui no Japão, tá? Que está procurando emprego, para você que pretende vir do Brasil para cá financiado, tome cuidado. Estou te trazendo alguns números, algumas partes aqui assim, como é que são assim, até meio que preocupantes, igual nesse lado, que ele fala, a indústria transformadora diminuiu 7,8%. E a indústria da educação e apoio à aprendizagem diminuiu 7,4%. Então você vê que são números que são altos. Se você levar em conta que na parte do turismo aumentou 3,4%, só que diminuiu 7,8% na indústria, a indústria diminuiu o dobro do que aumentou na parte do turismo. Então você vê que a proporção de número de vagas para candidatos, etc., não está acompanhando o número de desempregados com o número de geração de empregos. Não está conseguindo acompanhar. E vai chegar uma hora que o governo japonês não vai conseguir mais encobrir isso. Você vê que ele está tentando encobrir, já são 2 meses seguidos, sem alteração no número de vagas de 2,6%. Só que você vê que isso aí, entre aspas, é uma puta de uma mentira, porque não tem como aumentar o número de vagas de emprego e aumentar o número de desempregados ao mesmo tempo. É uma questão de proporção. Aumentou o número de empregos, o número de pessoas empregadas, diminui o número de pessoas desempregadas. É proporcional. Se está aumentando o número de pessoas desempregadas, está diminuindo o número de vagas. Isso é uma coisa muito proporcional. Eu não sei como é que o governo japonês consegue mentir de uma maneira tão descarada desse jeito. Só que aquela velha história, se a pessoa não parar para tentar e não fizer uma análise, ela não pega esse tipo de coisa. Ou a pessoa que está passando a matéria para você, ela vai falar o que ela quer. Olha, está aumentando o número de vagas no Japão, o governo está falando, olha lá, ó, o que esse outro bobão está falando para você é mentira. No caso, eu. Mas você vê que não é assim que a banda toca. Por isso que eu falo, não sou influenciador digital. Se você achar que eu estou mentindo, procure os números do governo. Você verá, por A mais B. Cansa de falar, eu sou responsável pelo que eu falo. Não pelo que você entende, mas pelo que eu falo. Tá? Então, já dá para você sacar por A mais B. Meus vídeos são um pouco mais longos do que a maioria dos vídeos das pessoas dos outros canais são. Por quê? Porque eu tento explicar a situação. Eu tento mostrar como é que a coisa está andando, como é que a banda está tocando. Diferentemente de eu só pegar e jogar esses números para você e falar assim, pá! Agora você digere e segue a vida. Só para deixar o vídeo em 10 minutos, para a sua comodidade. Só que a sua comodidade não quer dizer que você vai entender aquilo. Mesmo eu já explicando, tem pessoas que não entendem. Imagina se eu não explicasse. Esse é um dos grandes problemas também que está acontecendo no Brasil. Tá?
Igual, por exemplo, só para finalizar o vídeo, igual eles falam no Brasil, está aumentando o número de pessoas alfabetizadas. Beleza. Pessoa alfabetizada não quer dizer que a pessoa está entendendo o que ela está lendo. É a mesma coisa aqui no Japão. Você pode ler hiragana, katakana. Você se alfabetizou em hiragana e katakana. Mas você está entendendo o que você está lendo? Você tem a compreensão do que você está lendo? É uma coisa para se pensar, né? E esse é um grande problema que está acontecendo no Brasil também. Igual o governo fala assim, estamos alfabetizando 2 vezes mais agora. Beleza. A pessoa está conseguindo ler, ela escreve o nominho dela, mas ela está entendendo o que ela está escrevendo ali? Ou o que ela está lendo? Porque tem coisas que você para ver, é de um absurdo. Igual, por exemplo, eu canso de ver nos posts do YouTube, no Facebook. O cara escreve ali, bolo de laranja, o preço é tal, cobramos taqueobim, eu moro em tal lugar. Aí você olha nos comentários ali. Que bolo que é esse? Quanto custa? Onde você mora? Já deu para você sacar que ou a pessoa leu, mas ela não entendeu nada. Então tem muito absurdo hoje em dia que nós temos que parar para pensar. Eu sei que eu estou falando assim, no chover no molhado, mas nós temos que parar para pensar. É a mesma coisa, o que você quer para os seus filhos? Você morando aqui no Japão, o que você quer para os seus filhos? Você está trabalhando, está dando o melhor para ele, mas você realmente está fazendo parte do dia a dia. Você está educando essa criança? Porque você dá de tudo do melhor não quer dizer educação. Você está educando essa criança, você está mostrando o melhor caminho. Porque se a gente depender do governo, depender das outras pessoas, ninguém quer o nosso bem. Tá? Eu sei que eu falo esse monte de coisa e fica parecendo uma puta de uma ladainha. Tem hora que é até chato para mim. Mas vamos colocar a mão na consciência. Tá? Por isso que meus vídeos são um pouco mais longos, são um pouco mais chatos, mas em relação a, como é que se fala assim, a concorrência fazem vídeos de 20 minutos, você vê que tem concorrência aí que tem 10 vezes mais inscritos que eu e etc. Porque os vídeos deles são curtinhos, são bacanas ali e tal. O meu é muito longo, muito explicativo, parece uma sala de aula. Mas eu quero que realmente que você entenda a situação como é que tá. Não é pra gente... Vamos parar de viver na ilusão. Tá? Vamos pezinho no chão ali. Tá? Pezinho no chão porque se acontecer alguma coisa, a gente não está iludido, a gente consegue se levantar e seguir para frente. Do que ficar viajando na maionese, depois que tomou a rasteira, fala, o mundo todo está contra mim, eu sou um pobre coitado. Ah, vai se lascar, porra. Tá? Mas é isso aí, família. Depois disso tudo, desse grande desabafo também, tá? Espero que sirva para você de alguma coisa, para você melhorar a sua vida em algum aspecto. Principalmente naquele aspecto que esteja piorzinho, para você ver que dá para você melhorar ali. Tá? Que espero que essas palavras te ajudem de alguma maneira. Tá certo aí? Maido.